Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online na noite desta terça-feira. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba, facebook.com/Jefa Sor, além do nosso site jefasorocaba.com, onde estão todas as nossas palestras. Quando fazemos as nossas palestras ao vivo, também transmitimos pelo nosso site. Hoje a nossa palestra é gravada, então você pode assistir aí tanto pelo YouTube, pelo Facebook ou ainda pelo nosso site. E agradecemos a todos que compartilharem as nossas palestras, o pessoal que envia para amigos, para parentes, né? Muito importante essa divulgação do bem, né? Essa divulgação espírita. A gente agradece de coração a todos aqueles que de alguma forma, né, contribuem também com a divulgação espírita, compartilhando as nossas palestras online e também as nossas palestras presenciais. Vamos iniciar então aqui fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando, a todos aqueles que estão nos assistindo agora, no momento em que a palestra está indo ao ar, todos aqueles que forem assistir a palestra num outro momento, que todos sejam amparados e beneficiados com as bênçãos do nosso Pai Celestial, do nosso Mestre Jesus. Que todos recebam muita luz, muita paz, muitas bênçãos nesse momento. Que cada um esteja recebendo, que cada um possa receber nesse momento aquilo que estiver mais precisando para o momento. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui os nossos recadinhos do Jefa, né, o pessoal que está nos acompanhando pela primeira vez, tem muita gente que nos acompanha pela primeira vez, então aqui os nossos recadinhos da nossa casa, para o pessoal que ainda não conhece as nossas atividades. Então está aí na tela todas as atividades do Jefa Sorocaba, nossos trabalhos online, nossos trabalhos presenciais. Então hoje é terça-feira, então toda terça-feira é o dia da nossa palestra online, que começa às 8 horas da noite, transmissão pelo YouTube e também pelo Facebook. Quarta-feira, dia das vibrações à distância, em prol dos animaizinhos, também em prol dos nossos irmãos de humanidade. Quem quiser passar em tratamento à distância, é só mandar para a gente os dados que estão aí na tela pelo nosso WhatsApp. E muito importante fazer uma oração, fazer um evangelho no lar na quarta-feira, né, no horário que nós fazemos esse trabalho, às 9 horas da noite, que isso é muito importante, entrar em conexão aí com o plano espiritual para poder receber os tratamentos espirituais. Quinta-feira nós temos atividade presencial lá na nossa casa, das 5 da tarde até as 7 horas da noite. Nós temos o atendimento fraterno, temos o passe, o atendimento de reiki, de cromoterapia, um atendimento aí mais voltado para os humanos. Então quem quiser ir na quinta-feira, não precisa agendar, só chegar lá entre 5 da tarde e 7 horas da noite para passar num desses tratamentos espirituais que nós temos à disposição lá na nossa casa. E às 7 horas da noite temos palestras presenciais. Começa às 7 da noite, termina por volta de 7h30, 20 para as 8. Logo depois da palestra tem o passe. E lembrando que todas essas palestras nós gravamos lá no nosso centro e exibimos com uma semana de atraso. Então as palestras que foram lá, por exemplo, na última quinta-feira, elas serão exibidas quinta-feira agora. Então a gente sempre exibe com uma quinta-feira de atraso online, mas todas elas presencialmente lá às 7 horas da noite na quinta-feira. Que a nossa relação de palestras do mês de novembro, né? Está quase acabando aí o mês de novembro. E no primeiro e terceiro domingo do mês, o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, o nosso trabalho tradicional da casa, já há 10 anos, né, fazendo esse trabalho em prol dos nossos irmãozinhos menores. Esse trabalho em prol dos animais, ele é por agendamento, então quem quiser levar o seu animalzinho ou no primeiro domingo ou no terceiro domingo do mês, entra lá no nosso site jefasorocaba.com, faz a sua inscrição, preenche a fichinha e depois a gente entra em contato para informar o horário de atendimento, né? A gente faz uma divisão de horários do pessoal que agenda, né, para dar um conforto maior para as pessoas, né? Quem já foi na nossa casa, né? Inclusive a nossa palestrante de hoje já fez palestras presenciais na nossa casa, também conhece muito bem a nossa estrutura física. A nossa casa não é grande, né? O nosso espaço físico ele não é grande, então por isso que nós fazemos ainda por agendamento o nosso atendimento em prol dos animais, né? Para poder dar um conforto maior tanto para os tutores como para os animaizinhos. Então, todo primeiro e terceiro domingo do mês, nosso trabalho em prol dos animais. E também no primeiro e terceiro domingo do mês, nós temos o atendimento de reiki e cromoterapia para os humanos também, assim como na quinta-feira. E também não precisa agendar, é só chegar lá no centro entre 9 horas da manhã e 11 horas, que é o horário que nós estamos lá atendendo os animais.
e também atendemos os nossos irmãos em humanidade para o atendimento de reiki e de cromoterapia. Tá? Então não precisa agendar, o atendimento é por ordem de chegada, né? Quem chegar primeiro vai sendo atendido primeiro. Ok? Nossa cantina e bazar do Jefa, no dia do nosso trabalho dos animais, temos ali doces, salgados, temos os livros com a temática dos animais, obras básicas da doutrina espírita. Então quem quiser levar algum livro para casa, é só nos procurar ali no dia do nosso trabalho dos animais. A venda dos livros, ela também é feita nas quintas-feiras, só não tem a cantina de quinta-feira. Então quem quiser comprar livro também pode comprar na quinta-feira. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar de alguma forma, nós agradecemos de coração. Pode doar presencialmente lá na nossa caixinha de doações, pode fazer um Pix ou uma transferência bancária, né, para a nossa conta. A gente agradece sempre o pessoal que tem nos ajudado, né, para que a gente possa manter o nosso centro funcionando. Nós temos aluguel, né, nós pagamos aluguel ali do imóvel, temos conta de água, conta de luz, temos impostos, enfim. Assim como na nossa casa física, no nosso lar terreno, nós temos as despesas, no nosso centro espírita também temos as nossas despesas, então por isso que toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Quem puder e quiser nos ajudar, agradecemos de coração. E sempre faço questão aqui de agradecer ao pessoal, principalmente durante o período da pandemia, em que a gente esteve com o centro fechado, né, uma situação bem difícil, mas graças a Deus, né, as coisas melhoraram. Então, muito obrigado a todos que já nos ajudaram e que estão nos ajudando ainda hoje no Jefa Sorocaba. Bom, vou colocar aqui na tela a nossa companheira Rosane Rusante. Já esteve com a gente online, já esteve com a gente presencialmente, pessoal que já prestigiou as palestras dela lá no centro. Lembrando que todas as palestras da Rosane estão lá no nosso canal no YouTube. Quem quiser rever alguma palestra dela, ou quem nunca assistiu uma palestra dela depois que esta for ao ar quiser assistir outra, só procurar lá no nosso canal no YouTube. Rosane, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite online. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jeff. Nada, eu que agradeço, né, a oportunidade de fazer parte desse trabalho tão bonito de vocês. Que você fala que é um espaço pequeno, mas daqui porque você não tem a visão espiritual de ver o tamanho que é aquilo. O nosso espaço, ele, na verdade, corresponde ao tamanho do nosso coração. Então, é o tamanho do mundo, né? Bom, tudo bem. Sem Não dúvida. dá para agasalhar todo mundo. Não é todo mundo tem essa visão espiritual, né? Eu, por exemplo, não tenho, mas tenho certeza que, espiritualmente falando, o centro é gigantesco. Isso é muito bom, isso é muito importante para todos. Bom, Rosane, a gente está no mês de novembro, né? Um mês de muitas reflexões, né? De muita introspecção para muita gente, por conta, né? Da data do Dia de Finados, que né, lá no começo do mês. E a gente sabe que né, todo mundo que é espírita, de alguma forma, é questionado muitas vezes. Puxa, você é espírita, né? Como é que você vê a morte? Como é que você encara a morte? Tem muita gente que acha que nós espíritas não sofremos com a morte, né? O que não é verdade, né? Nós sofremos e muito quando nós, entre aspas, perdemos um amigo, um parente, um animalzinho. Então por isso que você como psicóloga, né, e espírita também, então nada mais do que oportuno, né, as suas reflexões a respeito do luto. Então fique à vontade para fazer a sua palestra, Rosane. Quando você que sugeriu esse tema, né? Ele sugere, e aí eu vou pesquisar e tudo mais. Eu sei que é um tema muito difícil para a grande maioria das pessoas, é um tema até mesmo tétrico, mas extremamente necessário, porque quem nunca, né? Quem nunca perdeu alguém, quem nunca perdeu um sonho, porque luto, na verdade, é uma perda, né? Pode ser uma perda material, uma perda espiritual, mas hoje, particularmente, a gente vai, como passou o dia de finados, a gente vai estar falando sobre os nossos finados. Coincidentemente ou não, ontem, né, eu perdi uma grande amiga que jogava vôlei lá com a gente. Hoje passei o dia no velório dela, foi realmente muito triste. E aí, a gente, quando eu era pequena, eu realmente pensava isso, sabe, Wilson? Eu morava atrás de um cemitério. Então, o cemitério era o quintal da minha casa. A gente brincava de esconde-esconde, a gente aprendeu a fazer conta de matemática, fazendo diminuição para ver qual era a idade do pessoal que tinha sido enterrado. E era muito divertido. Quando a gente queria ir bem numa prova, por exemplo, tinha um túmulo de uma pessoa muito inteligente, a gente ia lá, pegava uma pedrinha, botava a pedrinha no bolso e ia com a pedrinha da prova. Então,
eu sempre encarei a morte de uma forma assim, fui educada dentro do espiritismo e achava, como muitos acham, eu falei, mas por que a gente vai chorar os nossos mortos se a gente sabe, nós espíritas sabemos que a morte não existe? Mas não é bem verdade, né? Depois, quando eu comecei a perder os meus entes queridos e aquilo começou a doer, eu falei assim, não, tem coisa errada. Inclusive, tem um amigo meu, o nome dele é Gerson, eu pedi permissão para ele para falar sobre isso, ele mora lá em Natal, mas é de Santos. E ele perdeu a mãe recentemente. E me ligou muito, muito, muito triste. Eu acho que estava mais triste com ele por estar triste, porque ele também é espírita, né? Ele falou assim, mas eu não podia estar sentindo isso. Como é que é isso? Eu falei assim, mas podia sim. Não só pode, como deve. A falta, o vazio que gera essa perda, a ausência dessa pessoa querida é algo que é muito doloroso, né? É doloroso para todos nós, humanos, né? E nós espíritas também somos humanos e vai doer. Bom, vamos começar então colocando um reconhecimento importante no nosso primeiro slide. Não existe dor maior do que a dor de perder alguém amado. Não existe, gente. Não importa se é pai, filho, se é amigo, não importa. A dor é igual, é a dor do amor, é a dor da separação, é um sentimento de angústia e de vazio, de ausência, como se uma parte do nosso corpo tivesse sido arrancada. E a gente sabe disso, né? Tem as dores fantasmas e essa, existe um período de adaptação. A gente precisa se adaptar a essa perda. E a princípio não é fácil, não é nada fácil. A gente sente realmente uma coisa muito, muito ruim. Eu sinto muito estar falando sobre um assunto tão, tão difícil, né? Mas é humano, é de todos nós. E eu acho que vale a pena da gente estar comentando sobre isso, porque já aconteceu com todo mundo, vai continuar acontecendo. Por mais que a gente saiba que não é uma separação eterna, por mais que a gente saiba que a morte não existe, naquele momento, aquela alegria, aquela pessoa que estava do nosso lado não vai poder estar mais. E isso vai doer. E a gente vai ter que entender, aceitar essa dor, esperar ela passar. Simples assim. Bom, passando para o próximo slide, eu peguei algumas informações técnicas. Aliás, as informações que estão aqui, depois quem quiser eu posso passar, está no site Saúde da Mente, do Dr. Marco Abud. Ele é psiquiatra, psicólogo e tem algumas palestras muito interessantes. Eu me baseei em uma delas, porque eu achei que tinha tudo a ver com o que a gente vai estar falando agora. Então, a primeira coisa, vamos falar da parte física, a parte técnica, né? Da Organização Mundial de Saúde, que eles colocaram o luto em 3 categorias. O luto normal, que é o luto da tristeza. O luto tóxico, que é essa tristeza prolongada, que é o prolongamento do luto, né? Que é um sofrimento tóxico que nos paralisa e nos impede de viver o nosso dia a dia da gente do jeito que a gente sempre viveu. E o luto mais grave, que é chamado de luto depressão, que é o luto doença, é o luto patológico, né? Que é a total falta de interesse pela vida. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho de cada um dos 3, só para vocês verem em qual deles vocês se encaixam, tá bom? O luto normal é uma reação emocional. Ele vem em ondas, como uma montanha-russa, né? Primeiro, ele se manifesta como extrema raiva. Raiva de si, raiva do outro que se foi, raiva de Deus, que nos tirou aquela pessoa que era amada. A dúvida, gente, hoje
com toda a minha espiritualidade, e olha que são 65 anos de estudos nessa vida, né? Não sei se teve outros, não me lembro, mas mesmo assim a gente pergunta, mas tanta gente ruim para morrer, e vai morrer uma pessoa tão boa, tão cheia de doações, tantas coisas ainda para fazer. Então a gente questiona a vontade de Deus, né? A gente sabe que é só da boca para fora, é só daquele momento. A gente sabe que Deus é bom, é justo, é Pai, e Ele está fazendo o melhor por todos nós. Quando essa pessoa fez essa pergunta hoje, durante o velório, eu respondi que aquela pessoa que tinha ido já tinha aprendido tudo, que a gente ainda estava aqui ainda porque tinha coisa para aprender. Então, tem várias coisas que acontecem com a gente na hora do luto, que por mais que a gente diga que está preparado para passar por isso, garanto, não está, gente. Não está. A gente não está. E depois a gente alterna também com momentos de anestesia total, sabe? Assim, como se nada tivesse acontecendo, a gente se isola do mundo, para de pensar. E esse tipo de luto, ele não tem tratamento, não tem remédio. O tempo é o melhor que pode nos acontecer. Ele é o que cicatriza as nossas feridas. Ele é o que nos ajuda a adaptar o nosso corpo à falta daquele membro que foi arrancado. Então, é uma lesão, é um machucado, a gente tem um machucado, a gente precisa de um curativo, que é o tempo, que é o dia a dia, que é a vida, e ele praticamente se cura sozinho. A cura, gente, não é esquecer. Isso não existe, né? O esquecimento de uma dor pode ser uma doença neurológica, como Alzheimer, por exemplo, ou um pau de macarrão na cabeça, que antigamente se usava muito, hoje em dia a gente nem tem mais pau de macarrão em casa, mas é, é patológico, é acidental. A gente vai se lembrar sim e vai ter que lidar com aquela dor, vai ter que aprender a aceitar porque a gente não pode mudar, é uma dor que a gente não tem escolha, vai ter que passar mesmo. E a maneira com que a gente vai passar é o que vai dizer se a gente está evoluído, preparado ou não. O que gera muito sofrimento é a resistência a essa dor. E eu coloquei isso em letras garrafais porque a gente resiste muito, muito. Eu não quero passar por isso. Eu exijo aquela pessoa de volta. Hashtag volta, meu amor, sabe? Não, não é assim. Isso só aumenta o nosso sofrimento, só faz com que a gente sofra desnecessariamente, né? Por uma dor que já existe. E aí tem o prolongamento dessa dor. Então, a resistência, eu acho que é um dos mais dolorosos aspectos do luto. Ok? Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o luto normal. A gente ainda está falando do luto normal, tá? A cicatrização acontece quando a gente honra com o legado daquela pessoa que se foi. Tudo bem, não vai virar santo só porque se foi, né, gente? A gente sabe que todos nós temos os nossos defeitos. A minha mãe dizia, o primeiro que chegar no meu túmulo e disser para mim, eu olhar para mim e disser, ela era tão boa, eu sento, meto-lhe a mão na cara e deito de novo. E eu morri quando ela faleceu, eu falei assim, eu não vou falar isso, porque vai que ela faz mesmo. Então, apaga, gente. A minha mãe é uma espírita totalmente fora da casinha. Mas todos nós, bem ou mal, deixamos um legado. A gente deixou alguma coisa de bom, a gente deixou alguma coisa
para o mundo, né? E essas coisas boas que precisam ser lembradas, que precisam ser regadas. É como se a nossa dor fosse regada com tudo aquilo de bom que a pessoa nos deixou. Nos deixou e deixou para o mundo, né? Sabe, não era perfeita, tadinha, ela não era perfeita, mas ela tentou. Quero que digam isso de mim, gente, por favor, tá? O mais importante é o não julgamento e nem o auto-julgamento. Tem uma coisa que incomoda muito, e quem perdeu alguém sabe disso. A culpa. Por que que eu não falei aquilo que eu devia ter falado? Por que que eu não fiz as pazes quando eu devia ter feito? Por que que eu não pedi desculpas? Por que que eu não abracei do jeito que devia ter abraçado? E acredita, gente, por mais que a gente faça, a gente ainda assim vai achar que podia ter feito mais. E aí vem aquela máxima, né? Faça pelos que vocês amam agora, porque essa culpa, ela judia muito a gente, muito mesmo. Então, o não julgamento, os pensamentos de saudade, a lembrança, o vazio, até mesmo essa culpa, ela é normal num luto chamado normal, né? Numa perda. E aí eles dizem que dura um ano. Pois é, nesses estudos que eles fizeram, em 93% das pessoas, o luto dura por volta de um ano, um pouco mais, um pouco menos, não vale na mesma data, mas a gente sabe que dura mais ou menos isso. No meu tempo, não, um pouquinho antes, as pessoas vestiam, as viúvas, vestiam o luto durante um ano, né? E não saíam de casa, não podiam sorrir. Era uma coisa muito dura esse negócio do luto, ao mesmo tempo que contratavam pessoas para chorar durante o velório do falecido. Tem umas coisas assim, sobre o luto, tem algumas coisas muito interessantes, né? No Nordeste, até hoje, tem as ladainhas, as mulheres que são contratadas mesmo para chorar, e chorar muito nos velórios, porque parece que isso faz com que o morto se sinta mais querido, se sinta mais. Mas, enfim, não é bem assim, a gente sabe que não. Já que eu tenho um tempinho, eu vou contar uns lances. Quando a minha avó faleceu, eu fiquei muito, muito, muito triste. Tinha sido a segunda pessoa que eu realmente perdi. E era uma pessoa muito próxima, ela era minha madrinha, era quase que uma outra mãe para mim. Mas ela estava sofrendo muito, então eu não quis ser egoísta de querer reter ela para mim, né? E ok, e ela era uma pessoa muito querida. O velório dela teve mais de 100 pessoas. Foi uma coisa muito difícil para mim. Mas teve um momento em que a gente se reuniu ali naquelas cadeirinhas que ficam do lado do velório. A gente estava no cemitério do Araçá, em São Paulo. E os primos meio que sentaram todos ali, a gente começou a lembrar dela e das coisas que a gente aprontava quando a gente era pequeno. E ela corria atrás dela, atrás da gente com a vassoura, falando um monte de impropérios, e a gente, né, começou a lembrar as coisas que a gente aprontava com ela. O dia que a gente se escondeu debaixo da mesa, porque a gente tinha um centro espírita, aquela mesa com a mesa branca, né, a toalha branca comprida, e a gente ficou embaixo da mesa porque a gente queria ver o que estava acontecendo durante a sessão. E aí a gente começou a fazer barulho e ela viu, mas olha, então a gente começou a rir. Um começou a fazer ha, o outro começou ha, ha, o outro começou ha, ha, ha. Quando a gente viu, a gente estava gargalhando em pleno velório. Com 80, aí chegou o padre, minha avó era católica. Aí chegou o padre expulsou a gente com a vassoura. Aí a gente ria mais ainda, né? Porque a gente lembrava dela. Enfim, eu acho que hoje, né, teve uma pessoa que falou isso e eu achei bem interessante. O grande velório, eu acho que é a gente lembrar como a pessoa era, né?
em como ela era feliz. Os americanos, eles têm umas coisas bem interessantes, assim. Eles têm o caixão fechado, né? E uma foto da pessoa, e cada pessoa que sobe ali no púlpito sobe para falar de uma lembrança feliz que teve com aquela pessoa recém-falecida. Isso eu acho que dá uma alegria, né? No velório da minha mãe, por exemplo, eu coloquei uma caixinha de som embaixo do caixão, ninguém viu a caixinha de som, mas ela estava tocando todos os boleros que ela adorava. E aí foi interessante, porque todo mundo que chegava lá estava tão leve, o velório ficou tão leve, tão gostoso, que lembravam dos prêmios e prêmios que ela ganhou como dançarina de bolero. Então, existem maneiras e maneiras da gente lidar com o luto. Mas, por quê? Posso dar um testemunho também? Ai, deve, claro que sim. Para quem não sabe, né, eu conheci a Rosane através do pai dela, né, uma pessoa queridíssima, seu Ney, que inclusive felizmente teve a oportunidade de fazer uma palestra online aqui pra gente. É, já vai fazer 2 anos, né, que ele desencarnou. Vai fazer. 2 anos. Eu fui no velório dele e da mesma forma que você falou do velório da sua mãe, eu confesso que eu me senti, entre aspas, incomodado. Falei, puxa, isso aqui não parece um velório. Porque tava um clima também tão leve no dia do velório do seu pai. E eu tenho certeza que ele também queria isso, porque espiritualizado como ele era, tenho certeza que ele não queria ver ninguém ali chorando, se debulhando em lágrimas. E foi assim um clima tão diferente. Eu confesso que eu nunca tinha participado de um velório desse jeito, de um clima tão leve, tão, se é que a gente pode dizer, um clima tão gostoso assim. Mas o mais importante, né, de ver pessoas ali que estimavam demais o seu pai, e eu era uma delas, é saber o quanto ele era querido, né? Várias pessoas falaram ali no velório, deram o seu testemunho ali também. Né, tamanha era a importância, né, do seu pai, tamanho, o quanto ele era querido pelas pessoas, e tenho certeza que por isso também o clima no velório estava também um clima leve, um clima. Não fui no velório da sua mãe, não tive oportunidade, mas no velório do seu pai realmente estava um clima muito leve, muito gostoso. E eu tenho certeza que ele se sentiu muito feliz com isso, porque né, ele não era uma pessoa que iria querer ver os outros chorando ali, os outros tristes com a partida dele. Até porque, né, tenho certeza que o seu Ney já deve estar lá querendo trabalhar, se é que já não está trabalhando, se é que não está assistindo a nossa palestra nesse momento também, Com certeza né? tá. Porque é uma pessoa realmente muito especial, guardo com muito carinho ele. Sonhei com ele tempos atrás, acho que até te contei isso. E no sonho eu estava triste porque eu sabia que ele já tinha desencarnado. E aí ele aconchegou minha cabeça no peito dele assim e soltou uma gargalhada, tipo, não fica assim, né? Eu tô bem, né? E essa é a ótima lembrança que eu tenho do seu pai e o clima gostoso que foi no velório dele, né? Um clima leve, né? Um clima tranquilo, nem parecia um velório realmente. É verdade. E a gente teve muito pouco tempo de preparação, né? Ele ficou doente 1 mês e meio, e 1 mês e meio ele já foi uma bênção para ele. Mas o fato dele ter falecido no final da pandemia, eu acho que foi interessante, porque a gente estava pensando que a gente ia ter que fazer o velório dele num ginásio de esportes, alguma coisa assim, com as pessoas fazendo fila para poder se despedir dele, de tanta gente que gostava dele, né? Bom, mas enfim, continuando a nossa palestra sobre o luto, que não é para ser tão leve assim também, agora a gente vai entrar no luto tóxico, né? Que é um luto que a gente chama de luto prolongado, né? Que é o transtorno do luto prolongado. Tem até nome, né? Porque todo mundo sofre disso e tem remédios específicos para isso. Então precisa de um nome para a doença. O nome da doença não é luto, é um transtorno do luto prolongado. Então, esse luto tóxico, ele nos traz prejuízo mental, porque a gente fica com a mente focada na falta que essa pessoa nos faz. Até mesmo um pouco de egoísmo, porque tem pessoas que a gente sabe que não tinham mais a menor condição de recuperação, de vida, de qualidade de vida, mas a gente quer a pessoa do nosso lado. Bom, mas enfim,
Também tem o luto dos nossos filhos, que é uma dor absurda, né? Então, a gente entende que não tem ninguém julgando aqui, o luto tóxico é um luto bastante justificável em muitos casos. Pensamentos de raiva que dominam a energia sem permitir a concentração em nada mais. Então, a gente não consegue mais levar uma vida normal. Existe uma neblina mental causada pela não aceitação. E aí a gente fica confuso, perdido mesmo, perde o apetite, gera insônia, então a gente não dorme, não come, ou come demais, ou dorme demais. Existe todo um desequilíbrio emocional e até mesmo físico, algumas pessoas chegam a ficar doentes, causado pela não aceitação dessa perda, dessa morte. A pessoa não consegue reorganizar a energia e não consegue tocar a sua vida em frente. Esse é o luto tóxico. Ela evita situações, isola-se do mundo exterior e fica como que dentro de um aprisionamento mental. Comportamentos autodestrutivos viciantes. Então, ela pode descontar isso na comida, em comprar muito, em fumar demais, bebida em excesso, até mesmo outras coisas até mais graves do que isso. Mas são todos parâmetros de fuga da dor e que só ocasionam mais prejuízo ainda para a vida dessa pessoa doente, vamos dizer assim, porque o luto, nesse caso, chega a ser doente. Esse luto prolongado, a gente sabe que acontece com 7%, mas 7% é bastante, né, gente? Se a gente for contar o número de pessoas que a gente perdeu na pandemia, por exemplo, e pessoas que até hoje não conseguem entender, não conseguem se recuperar. Eu atendo aqui no consultório, às vezes, atendi mães, né, que perderam seus filhos e seus filhos pequenos e é uma dor muito grande, né? Irrecuperável em muitos pontos. Então, a Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, estudam há mais de 10 anos especificamente o luto, né? E como que as diversas pessoas reagem ao luto. E aí eles propuseram um tratamento para essa terapia do luto prolongado, né? Então, é o treino, isso a gente pode usar para a gente também, vocês que estão sentindo muita falta dos seus entes, treino para pensamentos positivos, para que a gente possa distrair a mente. Então, ocupar a mente com coisas positivas, com filmes positivos, com viagens, se puder, claro, sem considerar isso uma traição. Muita gente acha que ficar alegre depois de uma perda tão significativa é quase que uma traição. E não é, gente. A gente tem que entender que a pessoa que se foi, se nos ama realmente, ia ficar muito chateada e muito triste, mais triste ainda, porque ela iria receber toda a nossa carga negativa, toda a carga negativa dos pensamentos negativos e da falta, só ia fazer mais mal para ela. E a gente tem certeza que esse amor que essa pessoa sente pela gente quer que a gente esteja bem, que a gente continue a vida, que continue levando adiante o que ela nos trouxe de bom. E a gente precisa pensar nisso. Isso é uma coisa que nos ajuda a lidar com o luto prolongado. Habilidades para lidar com a dor, que é honrar a história. Então, é honrar a história dessa pessoa. Eu honro você, né? Então, eu preciso continuar vivendo porque eu quero espalhar para o mundo aquilo que você deixou para mim, né? Isso é honrar a história dela. Nesse ponto, tem um desenho da Disney muito interessante, que acredito que a maioria já deve ter assistido, mas nunca é demais lembrar, que se chama Viva a Vida.
é muito interessante porque faz com que a gente tenha um contato com a cultura mexicana e a maneira com que os mexicanos veem esse luto, né? Veem essa maneira de lidar com o luto e como é importante a gente honrar a história daqueles que a gente ama, como é importante para eles, mostra os dois lados, né? O Chico Xavier tem uma frase muito linda que é: a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. E fere fundo, gente, muito fundo mesmo. Então, ter saudade, sim. O erro, o equívoco está no muito. A saudade é normal, mas o muito, o excesso, o patológico, não faz bem nem para a gente e nem para aquele que se foi. E isso, gente, vale também para os animaizinhos, viu? Né? É, é, quem perdeu o seu animalzinho e sofreu muito, sabe que eu estou falando para você. Não vou falar nomes aqui. Bom, vamos lá. Regulação emocional, ressignificar a dor. Quando a gente ressignifica a dor, que a gente entende a dor, que a gente entende a vontade maior por trás daquilo, a gente entende que não dá para a gente não aceitar. E aí tem aquela prece que eu gosto muito também, que é: Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para saber a diferença. A serenidade só pode ser dada para entender que a gente não pode nada contra a morte, gente. É algo que já está... Minha avó dizia: casamento e mortalha no céu se talha. Casamento a gente pode desfazer hoje em dia, né? Mas a morte não dá. Então, isso é importante a gente entender que a única coisa que a gente pode mudar, que tem que ter coragem de mudar, é a nossa a significação que a gente dá para aquela dor. Isso a gente pode mudar. Bom, não esquecer. Então, gente, não vamos esquecer. Ah, eu não posso esquecer aquela pessoa. A gente não vai esquecer. É como uma ferida que a gente teve e que a cicatriz vai continuar ali. Mas a gente não precisa abrir a ferida o tempo todo para saber que a ferida está ali. Não é saudável, nem para a gente, nem para quem se foi. Levar o legado adiante é a cura para essa dor. Bom, agora a gente vai entrar, gente, no próximo slide, o luto realmente patológico, que é o luto da depressão. Esse luto precisa realmente de medicação, e medicação forte. Os dois últimos, todos eles precisam de terapia, tá, gente? Não estou falando para não puxar a brasa para minha sardinha, porque eu não quero fazer propaganda. Mas todos os lutos é mais fácil da gente superar quando a gente tem um acompanhamento profissional. O luto da depressão, não só acompanhamento profissional, é preciso medicação, e medicação pesada. Porque ele não vê esperança mais na vida. Tem pensamentos de traição, tudo que está fazendo de bom, sente que está traindo a pessoa amada que se foi. Anestesia a todas as emoções positivas. Não existe mais prazer na vida e os pensamentos de culpa e responsabilidade por tudo perseguem essas pessoas depressivas por todo o tempo. Existe também o prejuízo total da razão, porque a razão nem entra mais aí, agora o coração desequilibrado tomou conta. A perda da autoestima, a gente não tem valor e nem capacidade e nem energia para conseguir sair daquela situação. Se sente um fardo, se sente um ser inferior em todos os lugares. A gente perde o foco na nossa vida amorosa, na nossa vida profissional e fica num estado de total solidão e prisão mental. Tem mais algumas coisas no próximo slide, que é
pensamentos de morte para se juntar ao ser amado. Gente, isso é muito comum. E tem gente que realmente pensa e pensa muito seriamente. Acredito que tenham pessoas até que cometam suicídio porque não conseguem perceber a vida longe daquele ser que se foi. E acham, e aí vem para aqueles que pensam isso, eles acham que vão chegar do lado de lá e vão encontrar a pessoa amada e tudo vai estar bem. Só que a gente sabe que o suicídio é um crime. E quem comete esse tipo de crime se sujeita a baixas vibratórias muito grandes que nos colocam à mercê de obsessores que nos induzem esses pensamentos e quando a gente comete esses atos nos levam a lugares muito ruins. Eu me lembro da minha sogra, quando a mãe dela faleceu, ela não quis mais viver, ela não, nem gravidez na época conseguiu devolvê-la à vida, né? E ela só encontrou a mãe dela muito tempo depois. O arrependimento foi muito grande, enfim. É um sofrimento eterno, gente. Pode se considerar um inferno, porque anestesia a gente de qualquer positividade. Mas a gente precisa fazer um esclarecimento aqui. Esse luto da depressão está ligado mais à depressão do que ao luto. O luto provocou essa depressão, mas a tendência depressiva já existia nessa pessoa. É uma tendência que existe em pessoas que não aceitam a vontade divina e fazem realmente da sua vida um verdadeiro inferno porque querem que esse quadro se modifique. E não é assim que a gente modifica um quadro desse. Então, é uma doença pré-existente, né? Que pode acontecer em qualquer decepção, não só durante a morte de pessoas amadas, mas em qualquer situação de contrariedade. Tá bom? O tratamento é o AAA, é o tratamento sugerido, olha só, gente, pela Organização Mundial da Saúde. Então, a primeira coisa, o primeiro A é o A de aceitação. O pessoal está progredindo isso, fala sério. Então, é redirecionar as nossas energias para aquilo que vai nos trazer vida. Agendar. Isso eu acho interessante, porque a gente estabelece um período do dia. Olha, eu vou lembrar dessa pessoa neste período do dia. Então, você estabelece 20 minutos, 15, meia hora, quanto você quiser. Pega as fotos, vai lembrar, vai chorar, vai escrever histórias, escrever as coisas que viveu com essa pessoa, pode ser muito interessante. E passou esse período, acabou, deixa de lado, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa da sua vida, e você sabe que no dia seguinte tem aquele período novamente, e eu vou ter. Então, quando vem as ideias durante o dia, a gente filtra essas ideias, assim, opa, agora não, né? Tem um horário para você, que é depois, né? Isso é interessante. E o avançar, que é o cuidar de si, é a meditação, exercício físico, alimentação saudável, relacionar-se com outras pessoas, até mesmo, gente, ajudar outros a passar pelos seus próprios lutos. E eu achei isso fantástico. E é da Organização Mundial da Saúde. Essa não fui eu. Não é psicólogo, não, gente, é médico. Bom, aí eu achei no meio das minhas pesquisas uma palestra muito curtinha. Depois, se você quiser, Wilson, eu até coloco o link para você colocar na apresentação, do Haroldo Dutra. O Haroldo Dutra é um palestrante espírita maravilhoso, né? E ele fala desse legado do Allan Kardec, que é chamado de Consolador. Aí ele é consolador por quê? Porque ele consola a gente. Ele que diz que ninguém vai para o fundo da terra. Ele que diz que aquela pessoa que está ali no caixão é só um corpo.
que o espírito já não está mais ali faz tempo, que ele nos dá a certeza da imortalidade da alma, a certeza que a gente vai encontrar aquela pessoa um dia. E essa certeza vai fazer com que a gente consiga estar entre os 93% do luto normal e não os 7% do luto anormal, do luto tóxico. Então, ele nos livra do desespero do túmulo. Tanto o desespero de estar nos despedindo da pessoa, com a certeza de que um dia a gente vai estar ali. E não tem problema. Todos nós já passamos por isso muitas vezes, apesar da gente não se lembrar. E vamos continuar passando. E isso faz parte da vida. A morte faz parte da vida. Como a morte do tarô, devia ter trazido a carta, é uma passagem, é um renascimento para uma vida melhor, mais saudável. E muitas vezes a gente deixa o corpo apodrecido, incapacitado. Bom, desmistificar a separação eterna que não existe. O amor sobrevive à morte, como deveria ser sempre. Jesus mesmo falou isso. Eu nem sei por que a gente demora tanto para entender essas coisas. E a morte não é o fim de tudo. Gente, esses três legados da Allan Kardec já vale tudo, né? A gente tem que agradecer muito, 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 muito a ele, porque, gente, bom, a possibilidade da vida eterna, a imortalidade da alma, a comunicação com os nossos seres que se foram. E isso, gente, Chico Xavier fez maravilhosamente. Quem quiser assistir As Mães de Chico Xavier, é um filme maravilhoso que fala do consolo que o Chico trazia para essas mães totalmente inconsoláveis pela perda dos seus filhos, que encontraram na obra do Chico, na palavra do Chico, nas cartas psicografadas pelo Chico, todo o consolo que elas precisavam, e saber que os filhos dela continuavam vivos e muito próximos. Ele falou que toda prova é uma nuvem passageira e que aquilo também vai passar, né? E aí o Chico fala assim, só ônibus que tem motorista, o resto tudo é passageiro. A esperança de uma vida serena, não sem dor, não sem lágrimas, não sem suor, mas caminhando tranquilamente pela vida, sabendo que a morte não é o fim. Gente, nós aqui, espíritas ou não, hoje em dia, antigamente só os espíritas acreditavam nisso, né? Nada! Hoje, católico, evangélico, todo mundo já sabe que a morte não é o fim. E isso, gente, é o grande consolo de todos nós. A nossa imortalidade é a maior herança presente, é a melhor herança e presente que o nosso Criador poderia ter nos dado. A ressurreição do Cristo. O ato da Maria Madalena, quando vai lá limpar o corpo do Cristo e ele não está mais lá, e de repente ele reaparece, mostrando para todo mundo que a morte não existe. Ai, gente, se eu fosse um discípulo dele naquele momento, eu não ia deixar de ser nunca mais. Aquilo demorou uns 2000 anos para eu perceber isso. É isso, gente. Depois, se vocês quiserem, o Wilson deixa o meu contato aí nas apresentações. Eu esqueci o nome. Que se vocês estiverem passando por uma fase assim tão difícil, eu acredito que tenham, e quiserem uma ajuda profissional que entenda dessa espiritualidade, né? Porque senão não vai adiantar. É só entrar em contato comigo, 2 ou 3 sessões, a gente consegue ressignificar essa dor e levar uma vida normal, com saudade, com lágrimas, com suor, mas uma vida normal. Deixa eu abrir meu microfone, senão a pessoa não me ouve. Vai estar na descrição do vídeo, então, aqui, os contatos da Rosane, quem quiser consultar com ela, quem quiser, né, mais
algumas dicas, algumas coisas, né? A Rosane que é profissional da área, então tem toda a competência para falar a respeito disso, né? Além de ser espírita também, o que ajuda bastante, né? Além de ter perdido muita gente. E também, né, tem experiência. Todos nós, né, quase todos nós, em algum momento já perdemos, entre aspas, alguém, um amigo, um parente, um animalzinho. Então isso também nos fortalece, isso também nos dá um pouco de experiência, né, para a gente falar a respeito. Porque é duro a gente falar às vezes a gente falar para alguém alguma coisa que a gente nunca sentiu. E isso acontece muito, por exemplo, né, em atendimento fraterno do Centro Espírita. Às vezes a pessoa vai lá procurar ajuda por um determinado motivo e a pessoa que vai atender às vezes não tem a dimensão, né, do quanto aquilo está machucando a pessoa. Quando a gente fala da morte, quase todo mundo já perdeu alguém, né, aqui nesse plano Terra. Então isso é algo que é mais comum para todos nós. É mais fácil, né, se é que a gente pode dizer, da gente falar a respeito, porque todo mundo já sentiu essa dor, todo mundo sabe o quanto dói você não ter mais aquela pessoa do seu lado. E quando a gente não tem, né, a consolação da doutrina espírita, de saber que a gente vai um dia reencontrar essa pessoa, né, bendita seja a doutrina espírita, né, que nos traz essa consolação, aí fica mais fácil, né, da gente conversar com alguém, da gente passar para alguém pelo menos alguma coisinha que possa ser útil para aquela pessoa. Então, puxa, às vezes a pessoa não se sente confortável em procurar um psicólogo, um psiquiatra. Procura um centro espírita, procura um atendimento fraterno, isso vai ajudar bastante também. Tenho certeza, né, que todo mundo que sai de um centro espírita, né, que procura um centro espírita por conta de um luto, e quando sai do centro espírita, tenho certeza que todo mundo sai com aquele coraçãozinho mais quentinho, né, como a gente diz, às vezes com a saudade gigantesca dentro do peito, mas aos poucos a gente vai, né, nada como o tempo, né, como você falou, né, Rosane, nada como o tempo para amenizar as feridas, né, ou, né, de alguma forma amenizar a dor que a gente sente, porque realmente perder alguém muito querido, e você falou da pandemia, né? Quantas pessoas não perderam parentes e amigos da pandemia e sequer tiveram a oportunidade de fazer uma despedida digna, né? Uma despedida da forma como a gente conhece, né? De fazer um velório, né? De se despedir ali. Teve muita gente que não teve essa possibilidade. Então isso dói mais ainda. Então, de novo, quem tiver condições de procurar uma ajuda psicológica, quem não tiver condições, quiser procurar um centro espírita, isso é muito importante para ajudar. Toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Às vezes sozinho a gente realmente não dá conta. E não é vergonha pedir ajuda, né, Rosane? Acho que isso que é mais importante. Inclusive os nossos companheiros espíritas, né? Seja frequentador, seja trabalhador de uma casa espírita, não é vergonha nenhuma você ir lá e pedir uma ajuda profissional ou uma ajuda na casa espírita, porque a dor dói igual para todo mundo, né, Rosane? Dói. Dói e traz espíritas, não espíritas. E, gente, isso vale para animaizinhos, isso vale para os nossos sonhos, pessoas que perderam suas casas, pessoas que perderam. Vale para todas as perdas. É que hoje a gente colocou mais essa parte da perda de pessoas mesmo, né? Eu queria colocar uma musiquinha, queria colocar uma prece, na prece final. Dá para ouvir aí, Wilson? Sei que dá para colocar mais alto ainda, mas vamos lá. Todo mundo fecha seus olhos, respira profundamente, inspira pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca. Quando soltar, solta os seus membros superiores, seus membros inferiores. Vamos notar que do nosso lado direito vai estar o nosso Pai e do nosso lado esquerdo a nossa mãe. Mesmo para quem ainda tenha eles vivos, coloque eles aí. Atrás deles vai o pai e a mãe deles, nossos avós. Atrás deles vão os nossos bisavós, os pais e as mães dos nossos avós. E assim uma multidão de ancestralidade vai
ficando atrás da gente. A linhagem masculina no lado direito, a linhagem feminina no lado esquerdo. E a gente vai agora fazer uma prece para agradecer a todos eles, do fundo do nosso coração, a eles terem nos dado a oportunidade de estarmos vivos nesse mundo, de trazer no nosso DNA todos os sonhos deles, todas as alegrias deles, todas as tristezas também, trazendo conosco toda a sabedoria que eles transmitiram para a gente, nosso DNA. Então, agradecemos profundamente a todos eles por sermos quem somos. E vamos emanar muita luz para todo mundo, pedindo desculpas, é claro, se não podemos muitas vezes corresponder a tudo o que a gente o que eles esperam da gente, o que a gente gostaria de estar fazendo, mas o reconhecimento do amor nosso por eles e deles pela gente. Estejam aonde estiverem, que recebam todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigada. Nós que agradecemos, Rosane, uma palestra excepcional. Tenho certeza que quem estiver assistindo, quem assistiu, né, que possa compartilhar com outras pessoas, porque, como a gente falou aqui, a dor dói para todos nós, inclusive nós espíritas, não somos melhores do que ninguém, não estamos isentos de dor nenhuma, sentimos igual a todos. Então, que todos possam aproveitar as palavras que foram faladas aqui hoje e realmente, de alguma forma, pôr em prática e ajudar e se ajudar a resolver essas questões tão difíceis para todos nós. Obrigado mais uma vez, Rosane. Obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje. Que Jesus esteja sempre presente nos lares e nos corações de vocês. Até a próxima quinta-feira, quem for presencialmente no nosso centro, ou até a próxima terça em mais uma palestra aqui do Jefferson Sorocaba. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.